Olá, amigos e amigas na internet, irmãos e irmãs em Ideal Espírita. Eu sou o Marcos e aqui é mais um vídeo do NEP, Grupo Socorrista Emmanuel. Esse vídeo aqui é relativo aos estudos que estamos fazendo sobre as passagens do Novo Testamento. E aqui é uma mensagem de Joana de Ângeles. Mergulhe a mente quanto possível ao estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto, que ensina a quem deseja aprender. Essa mensagem está no livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco. O estudo que estamos fazendo é em cima dos Atos dos Apóstolos. Então, a função do NEP é fazer o estudo das passagens bíblicas com a visão da doutrina espírita. Então, esses são dois grandes nomes do Novo Testamento, Lucas e Paulo. Lucas ele é responsável por 1/4 do Novo Testamento, dá aproximadamente 27,1% do Novo Testamento, com 2 livros, o Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas. Paulo é o maior autor, com 14 livros, e Lucas ele é superior em quantidade de versículos aos escritos atribuídos a João, que o João tem a sua epístola, o seu Evangelho e o Apocalipse. O Novo Testamento possui 27 livros, onde Paulo e Lucas somados possuem quase 60% dos escritos do Novo Testamento. A metodologia de estudo do NEP, Grupo Socorrista Emmanuel, está baseada na lexicografia, que é o estudo das palavras. Seu significado, origem, uso e forma. Quando falamos em lexicografia dos textos bíblicos, estamos nos referindo a analisar cada palavra da Bíblia, especialmente nos idiomas originais. Hebraico, no caso o Antigo Testamento, também o aramaico, e no Novo Testamento o grego, para entender exatamente o que ela significa, de onde veio e como era usada essa palavra na época. Também a exegese e a hermenêutica dos textos. Exegese é o estudo detalhado de um texto para descobrir o que ele realmente quis dizer para as pessoas da época em que foi escrito. Um exemplo, ler um versículo bíblico em grego, ver o que as palavras significavam naquela época e entender o que o autor queria dizer. A hermenêutica é a arte ou a ciência de interpretar textos, principalmente textos antigos ou sagrados. Outro exemplo, depois de entender o que o texto quis dizer no passado, a exegese, a hermenêutica ajuda a pensar o que isso significa para nós hoje, ou como aplicamos isso na nossa vida. Também essa palavra chamada perícope. Perícope é um trecho ou passagem da Bíblia que forma uma unidade de sentido completa, seja um versículo, um parágrafo ou até mesmo um capítulo inteiro. E a nossa fonte de estudos é o site do NEP Brasil, www.nepbrasil.org. Então, para esses estudos do Atos dos Apóstolos, nós vamos nos basear em 3 livros, a Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus. Segundo os estudiosos, essa é a Bíblia que menos teve modificações dos textos originais. O livro O Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, da FEB Editora. E também outro livro da FEB Editora, O Evangelho por Emmanuel, com comentários aos Atos dos Apóstolos. Todas as passagens de Chico Xavier, psicografadas por Emmanuel, e aí a FEB fez o compilado das mensagens espalhadas pelas obras que estão na FEB e fez uma série de livros. Esse é o Atos dos Apóstolos. Então, a nossa introdução ao estudo, um contexto. O livro de Atos dos Apóstolos é único em seu gênero, entre os escritos no Novo Testamento. Ele não é um evangelho, nem carta, nem revelação profética.
Narra principalmente os seguidores dos ensinamentos de Jesus após a sua crucificação. A autoria é atribuída a Lucas por dois motivos. Tanto o Evangelho de Lucas como o Atos dos Apóstolos são destinados a um Teófilo. O segundo motivo são as características da escrita, ambas presentes nos dois livros. Embora o texto trate dos Atos dos Apóstolos, há um maior espaço concedido a Paulo de Tarso, desde antes da sua conversão até a prisão em Roma. Data e o local de composição do Atos dos Apóstolos. O texto é quase uma continuação do Evangelho segundo Lucas, compreende um largo período de tempo, aproximadamente 30 anos, iniciando após a crucificação de Jesus e indo até algum ponto antes do incêndio em Roma, ocorrido no ano 64. Atos teria sido escrito entre os anos 62 e 63 e o local da redação seria Roma. No texto pesam a absoluta ausência de menções à perseguição aos cristãos em Roma, deflagrada por Nero após o incêndio da cidade. Esse é o mapa do Império Romano, né? Até a morte de César, a expansão de Augusto para Nero e Trajano. Então esse foi aí no mundo antigo, toda a expansão do Império Romano, pegando ali toda a ilha da Grã-Bretanha, toda a Europa, a parte ali do Oriente Médio, a Turquia asiática, norte do Egito e todo o norte da África. Pela perspectiva espírita, o texto de Atos não é simplesmente um relato histórico, mas um conjunto de vivências e experiências de indivíduos que passaram a seguir a mensagem da Boa Nova. O seu valor nesse sentido supera o contexto histórico, para representar os desafios de ontem e de hoje no entendimento e na prática da mensagem consoladora de Jesus. Daí a importância da obra Paulo Estevão, porque a partir do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos irá coincidir com o livro ditado por Emmanuel. Então tem em trecho de Atos dos Apóstolos que entra ali, né, em conformidade com Paulo Estevão. Então a explicação do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, ensina sobre o reino de Deus e promete o Espírito Santo antes de ascender ao céu. Os discípulos, obedecendo a orientação de Jesus, permanecem juntos em oração em Jerusalém. Pedro lidera a escolha de Matias para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos, preparando o grupo para a missão que viria. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Fiz o primeiro relato ao Teófilo a respeito de todas as coisas que Jesus começou a realizar e também a ensinar, até o dia em que foi elevado, depois de haver dado ordens aos apóstolos que escolheu através do Espírito Santo. Então aí o primeiro trecho, fiz o primeiro relato. Relato quer dizer palavra, assunto, discurso. Contexto histórico, Lucas, o autor, se refere ao primeiro relato, que é o Evangelho de Lucas. Ele escreveu para narrar de forma ordenada e detalhada a vida, os ensinamentos e as ações de Jesus. Era comum na época escritores dedicarem suas obras a alguém importante ou patrono. Seu significado hoje transmite a ideia de compromisso com a verdade e com o registro fiel dos fatos, algo importante para quem busca entender a fé cristã de modo confiável. Ó Teófilo. Contexto histórico. Teófilo pode ser uma pessoa real, possivelmente um oficial romano ou um cristão influente, ou pode ser simbólico. A palavra Teófilo quer dizer, do grego, amigo de Deus. Era comum dedicar escritos a patronos ou figuras de respeito. Significado hoje mostra que o Evangelho e Atos são dirigidos a pessoas reais e abertas a aprender, mas também simbolicamente a todos os que buscam conhecer a Deus. A respeito de todas as coisas que Jesus começou a realizar e também a ensinar. Contexto histórico, Lucas destaca que Jesus não apenas ensinou, mas também agiu. Seus milagres, atitudes e ensinamentos eram inseparáveis. O verbo começou sugere que o trabalho de Jesus continuaria por meio dos apóstolos e da igreja. Significado hoje ressalta que o cristianismo não é só teoria, é prática e ensino juntos. A missão de Jesus segue em ação
através de seus seguidores, até o dia em que foi elevado. Contexto histórico refere-se à ascensão de Jesus ao céu, um evento marcante para os primeiros cristãos, pois simbolizava o fim da presença física de Jesus e o início de uma nova fase com a promessa do Espírito Santo. Significado hoje, lembra que Jesus não está mais fisicamente presente, mas continua ativo e reinando, e que sua missão foi confiada à Igreja. Depois de haver dado ordens aos apóstolos que escolheu. Escolheu, o sentido de escolhido, selecionado. Contexto histórico, antes de subir aos céus, Jesus dá instruções claras aos apóstolos, os escolhidos para liderar a expansão da mensagem cristã. O termo apóstolo significa enviado, ressaltando a missão deles. Significado hoje, mostra a importância de liderança, ensino e continuidade da missão cristã que começou com os apóstolos e se estende a todos os cristãos. Através do Espírito Santo. Contexto histórico. No mundo antigo, a ideia de inspiração divina era comum, mas Lucas destaca que as instruções e o poder para a missão dos apóstolos vêm do Espírito Santo, prometido por Jesus. Seu significado hoje enfatiza que a obra cristã não depende apenas de esforço humano, mas é guiada e sustentada por Deus, através dos benfeitores espirituais que continuam agindo na vida de todos que acreditam na providência divina. Então, um resumo do contexto e aplicação nos dias atuais. Esses versículos mostram que Lucas se preocupava em transmitir um relato fiel e ordenado na missão de Jesus, que une palavras e ações. Ele destaca que o trabalho de Jesus não terminou com sua ascensão, mas continua por meio de seus seguidores, capacitados pelo Espírito Santo. Nada mais é do que os benfeitores espirituais. Hoje esse texto nos lembra da importância de unir prática e ensino, confiar na direção de Deus e assumir responsabilidade na missão cristã, sabendo que ela não depende só de nossos esforços, mas de todo o amparo que recebemos do plano maior. Quem foi Teófilo? Ele existiu? Aí, no caso aí a palavra original em grego, na tradução, que quer dizer amigo de Deus ou amado de Deus. Ele foi o destinatário dessa obra. Então, na narrativa, ele é o destinatário tanto do Evangelho de Lucas quanto do livro de Atos, ambos escritos por Lucas. Lucas chama Teófilo de excelentíssimo no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 3, um título grego usado para oficiais de alta posição, sugerindo que Teófilo era alguém importante, talvez um oficial romano ou uma pessoa de destaque social. Ele foi um dos primeiros cristãos? Provavelmente, mas não certo. Não há nenhuma evidência bíblica clara de que Teófilo tenha sido um discípulo direto de Jesus ou um dos cristãos mais conhecidos da igreja primitiva. Alguns estudiosos acreditam que ele já era cristão. Outros pensam que Lucas estava escrevendo para convencê-lo ou instruí-lo sobre a fé cristã. Qual foi o seu destino? Desconhecido. A Bíblia não relata mais nada sobre Teófilo após essas introduções. Não há registros históricos confiáveis sobre sua vida, conversão ou morte. Todo o resto sobre ele é mera especulação. Qual foi sua importância no cristianismo primitivo? Um provável patrocinador ou apoiador. Por ser destinatário de 2 livros tão importantes, muitos acreditam que Teófilo tinha influência social e talvez tenha financiado ou incentivado Lucas a escrever essas obras. Seu simbolismo. Como o nome significa amigo de Deus, alguns sugerem que Lucas pode estar simbolizando todos os leitores cristãos, mas a forma de tratamento, excelentíssimo, sugere que ele era uma pessoa real. Que ele foi uma ponte entre cristianismo e sociedade romana. Sua posição social poderia ter ajudado a abrir portas para o cristianismo entre pessoas influentes do Império Romano. Possíveis hipóteses sobre Teófilo. Teófilo como pessoa real e autoridade romana. Muitos estudiosos creem que Teófilo era um indivíduo específico, provavelmente de alta posição, pois Lucas o chama de excelentíssimo, como havíamos falado, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 3, título usado também para governadores como Félix e Festo. Isso está em Atos, capítulo 3, versículo 26, 24, versículo 3 e capítulo 26, versículo 25. Argumentos.
uso do título sugere respeito e formalidade, característico de cartas e tratados enviados a oficiais. Ele pode ter sido um patrono, financiando a produção dos manuscritos, o que era comum na antiguidade. Talvez fosse um convertido recente, alguém que precisava de um relato ordenado da vida e dos ensinamentos de Jesus para fortalecer sua fé ou defendê-la diante das autoridades. Teófilo como catecúmeno, um convertido em instrução. Alguns sugerem que Teófilo estava em processo de se converter ao cristianismo e precisava ser instruído nos ensinamentos básicos da fé. Argumentos. O Evangelho de Lucas e Atos tem muitos resumos doutrinários e explicações, o que seria útil para alguém aprendendo sobre a fé. E Lucas diz que escreveu para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Está no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 4. Então Teófilo pode ter sido um patrono romano, um cristão em início de fé, um símbolo para todo crente, um advogado de Paulo ou até um judeu influente. O mais importante é que sua figura, real ou simbólica, serviu como destinatário para dois dos mais importantes textos do cristianismo primitivo, ajudando a organizar e preservar o testemunho sobre Jesus e a igreja primitiva. Então esse foi o nosso resumo do primeiro estudo de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, versículo 1 e 2, e essa é a chamada para a nossa próxima aula, no nosso próximo estudo. Agradeço a todos pela atenção, fiquemos na paz de Jesus, que assim seja, graças a Deus.